Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, hoje eu quero falar de um assunto que vocês têm procurado, eu tenho visto aqui no canal, que é sobre os gigantes. Nós temos um vídeo muito bom, inclusive esse aqui, você está vendo as imagens dele. Eu vou deixar o link aí na descrição e também o card no final deste vídeo para que você veja. Nós damos detalhes de algumas descobertas que foram feitas e simplesmente ou não foram documentadas ou desapareceram do nada. O porquê disso é o que a gente vai falar neste vídeo. Então é como se fosse uma parte 2 desse vídeo aí. Para você entender melhor, você precisa ver, saber quais foram esses achados, porque hoje o que a gente tem é uma ridicularização do assunto. Para 2021, como você pode ver essa matéria aqui, eles colocam teoria da conspiração. Vaticano oculta a existência de humanos gigantes, e aí eles começam a dizer que é tudo conspiração e nunca foi encontrado ninguém com mais de 1,90 m, 2,10 m e 30 no máximo. Quando você pega a maioria das culturas do mundo todo, nas mais diferentes épocas, e você vê desenhos, você vê relatos, os mais antigos documentos falando sobre essas criaturas que existiram. A Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra, fala inclusive como eram essas criaturas e que ela era uma raça muito mais violenta. E Deus, percebendo isso, eles não eram filhos legítimos de Deus, foram uma mistura dos anjos caídos com as mulheres da terra. Na Bíblia relata que os filhos de Deus se encantaram com a beleza feminina e se relacionaram com ela. Esses filhos de Deus eram os anjos caídos. Então, ao fazer isso, eles deram origem a uma nova raça, a um novo tipo, que era muito mais violenta, não se tinha compaixão pelo próximo. Então, nos dias de Noé, Deus resolveu pôr um ponto final nisso, mas até que isso tenha acontecido, você vê muitos relatos, você vê que o próprio rei Davi enfrentou o Golias, todos temiam o Golias, que era um gigante. E temos vários e vários relatos, até mesmo em histórias de conto de fada, você tem o gigante, o pé de feijão. E aí, meus irmãos, a pessoa que raciocina, ela não pega apenas as informações da mídia que eles querem que você acredite e engole isso seco. A pessoa que raciocina, ela para pensar e diz: mas como explicar que povos separados por continentes, em épocas que não existia navegação ainda, que o homem não sabia andar pelo mundo, vamos dizer assim, não tinha comunicação, e como é que eles podem cultuar o mesmo mito? Como é que pode isso acontecer? Se você for lá nos gregos, por exemplo, você vê falar de ciclopes gigantes. Mas tudo isso, meus irmãos, quando é para realmente ser levado em consideração e começar os debates, é jogado logo de lado, é ridicularizado. Porque hoje o mundo está tomado por pesquisadores, cientistas e etc., filósofos, o que você pensar, todos aqueles que fazem parte da chamada chapa branca, ou seja, financiados pela indústria. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, o cigarro mesmo. Ele é vendido até hoje porque há especialistas que defendem que não faz mal algum. Apesar da maioria médica dizer faz mal sim, causa diversas doenças, ainda há essa brecha porque é financiado por uma indústria milionária. Então tá aí. No caso dos gigantes, eu insisto que você assista esse vídeo, que você vai ver que muita coisa já foi descoberta. Existem as fotos, mas não quiseram documentar. E quando a pessoa sai para chamar uma autoridade, olha, a gente encontrou aqui. Essa autoridade recolhe aquele achado e depois diz que era falso. E aí fica aquela pergunta, mas qual seria o interesse dessas autoridades, supostas autoridades, em negar? Meu irmão, você sabe que hoje está acontecendo uma verdadeira revolução no mundo. O cristianismo, que foi quem trouxe a modernidade de fato, porque na época pagã as coisas eram muito diferentes, isso está tudo voltando à tona. Com a desculpa que você não passa de um acidente, apareceu por acaso, a vida toda apareceu por acaso, somos evolução. Mesmo sendo impossível comprovar isso em qualquer espécie que seja, não existe nenhuma espécie evoluindo para outra, não é estudável isso. A própria teoria se desmente quando diz que um ser evolui para outro, quando o outro ser ainda continua a existir. Se aquela espécie evolui, por exemplo, o macaco, por que é que ainda existem macacos? Aí eles vão dizer, não, mas porque são primos. Mas se você pegar a teoria a fundo, estudar lá a fundo, você vai ver que não começa no macaco, começa lá no mar, uma pequena célulazinha no mar. E vai evoluindo, até se tornar um ser que anda de duas pernas. E isso não é possível, como eu gosto de brincar, nem em Pokémon, nem em Digimon, nos animes mais infantis que você pensar. Um ser não deixa de ser do seu tipo, da sua espécie. Mas eles querem forçar isso nas pessoas. E estão conseguindo. Você vê que essas perguntas caem na prova e se você não responder, você não passa de ano. E quando você tenta debater, você é ridicularizado. Se você tenta postar, fazer vídeos sobre isso, seu vídeo é classificado como teoria da conspiração e dependendo disso, você pode inclusive ser banido. Então é essa a estrada, esse é o nosso caminho que estamos traçando hoje, bem debaixo dos nossos narizes, do nariz do gado, e está acontecendo.
Esse mal terrível, Sungamonga, essa pandemia que a gente enfrentou, ela escancarou de vez isso. Se você pegar um resfriado, meu irmão, e você tiver dinheiro, um resfriado bobo, você tá com um pouco de febre e tá resfriado. Se você tiver grana e disser, eu quero uma junta médica para descobrir o melhor tratamento para mim. Preste bem atenção, você quer uma junta médica para indicarem o melhor tratamento para você. Você sabe o que uma junta médica faz, meus irmãos? Eles não se juntam ali para simplesmente concordarem. Não, cada um vai dizer uma coisa. Um vai dizer, olha, vamos dar uma injeção, o outro vai dizer, não, não precisa, vamos usar aqui apenas vitamina C, o outro, não, um suco de laranja com acerola resolve. E os caras vão discutir ali, cada um se baseando na ciência, mas cada um com a sua opinião. Depois que todos os pontos de vista são colocados, debatidos, aí eles apresentam ali a pessoa e dizem, olha, o mais indicado é isso aqui. E chega a um consenso. Não unanimidade, sempre vai ter um ali que vai dizer, não, isso aqui eu ainda continuo discordando, eu acho que a vitamina C, por exemplo, é melhor. Porque é isso que é de fato inteligência. Mas você viu no caso do Sungamonga, tudo que fosse fora dos especialistas chapa branca entrou para o lado do crime. E isso é muito importante, meus irmãos, que você preste atenção nisso, porque com o Sungamonga as pessoas estão reclamando mais. Porque inclusive estão perdendo emprego, estão sendo demitidos por justa causa e estão sentindo os efeitos, como eu digo aqui, o chicote estalando nas costas com mais força. Mas isso está acontecendo em todos os assuntos, inclusive os dos gigantes. A Terra, para mim e para muitos que, repito, gosta de analisar e raciocinar sobre os fatos, já está mais do que comprovado que não tem toda essa idade que a ciência diz. Recentemente, nesse vídeo que eu indiquei para vocês sobre os gigantes, também foi descoberto as pegadas fossilizadas, pegadas de gigantes. Provavelmente as criaturas tinham mais de 30 metros. Não dá para esconder uma coisa assim simplesmente do nada. Então, o negócio é dizer que tem mais de 3 milhões de anos. Você pega os dinossauros, por exemplo, que é um nome moderno. Antigamente esses dinossauros, eu creio, pelo que já li, pelo que já estudei, eu creio que eles eram chamados pelos antigos de dragões mesmo. E esses dragões são relatados em histórias muito recentes, pelo menos os últimos deles. Mas esses trechos dos grandes homens da história, como por exemplo o Alexandre o Grande, que disse que enfrentou esses dragões para poder limpar o território ali, ele é colocado de lado. Olha, isso aí ele estava alucinado, isso aí a gente não leva em consideração. Ora, mas no mínimo isso deveria ser considerado inaceitável e de extrema arrogância. Como é que a pessoa pode de fato excluir uma parte da história de alguém? Nós que estamos verdadeiramente despertos sabemos todos esses assuntos e os que vêm pela frente. Se trata de uma carta do NWO, reescrevendo a história. Essa é a carta principal do game, eu acredito que é ela, porque sem conhecer a história, se você a muda, você consegue controlar o presente, meus irmãos. E é isso que a gente está vivendo agora. Então, vamos dizer que a Terra tem milhares de anos, vamos dizer que a Bíblia é uma fábula, podemos convencer as pessoas através de filmes, colocando Deus e outros deuses todos juntos ali, podemos introduzi-los também nos videogames, para que a nova geração encare Deus assim. Então hoje o ateísmo está crescendo como nunca antes. Cada vez as pessoas se tornam mais desrespeitosas. E os verdadeiros achados que poderiam mudar isso, meus irmãos, simplesmente muda. Nessa chamada teoria da conspiração, que foi ridicularizada aqui pela matéria, ela dizia em sua essência que o Vaticano sabe de tudo isso. E não só não revela, como também ajuda a esconder. E que ossos encontrados que poderiam mudar toda essa história, acabar com esse debate de evolução, foram simplesmente destruídos ou jogados no oceano profundo. E essa é a grande verdade do mundo, meus irmãos. Esse tipo de assunto, o cidadão comum, ele não deve ficar pensando sobre ele. O cidadão comum deve estar preocupado em pagar impostos e unicamente nisso, pensar como vai sobreviver. E assim, no que realmente importa, que faz a gente estar nesse estado de submissão, vai ficando de lado. Sabe, as pessoas não têm tempo, é uma correria tão grande que elas simplesmente não têm tempo. Então eu fiz esse vídeo aqui, meus irmãos, e logo mais eu quero trazer mais vídeos desse tema também. Esse e outros, como os dragões, que faz um bom tempo que a gente fez. Se você concorda, deixa aí nos comentários quais os vídeos que você queria ver. Eu estava também com vontade de fazer documentários sobre a indústria nacional, para a gente entender como a gente chegou até aqui. O Brasil já teve uma aviação muito forte e outras empresas aqui, meus irmãos, que deixa claro que a corrupção foi usada aqui no nosso país para nos manter assim, nesse estado de submissão. Porque se não fizessem isso, Brasil, com o povo criativo que tem, o povo trabalhador, inteligente e com a matéria-prima que há nessa terra, a grande riqueza abençoada pelo Pai, ninguém segurava o Brasil, era primeiro mundo. Então a corrupção é usada para nos deixar exatamente como estão. Mas o último vídeo que eu fiz sobre a Gurgel, poucos se interessaram. É triste a gente ver. Então, eu pergunto a vocês o que é que vocês querem ver aqui no canal. As notícias de sempre vão continuar, principalmente
referente à economia. Há muitas pessoas alienadas, é triste ver isso. Mas enfim, se puder, adquira um dos nossos produtos lá do Asta Christine. Você comprando um dos produtos, o audiobook ou e-book, você ganha números de 1 a 3 para participar gratuitamente do nosso sorteio. Sendo o ganhador, você pode escolher a sua livre escolha, o dinheiro do carro ou o próprio carro. Se você optar pelo dinheiro, são 25 mil reais, tá certo? O sorteio será realizado assim que a gente completar 1000 participantes. O link da Hotmart vai estar aí na descrição do vídeo. Lá é uma plataforma 100% segura. Você pode inclusive dividir no seu cartão de crédito. Agora sim, meus irmãos, eu vou indo. Fiquem todos com Deus. Agradeço demais a tua audiência. Um abraço e tamo junto.